cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, justo Cordeiro. Graças a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de estar lendo a sua santa e gloriosíssima palavra, palavra inspirada, inerrante, infalível. Vamos estar lendo em Gênesis capítulo 7, verso 17, que diz assim: O dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito, de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou continuar até um pouco mais. As águas do dilúvio diminuem. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e toda res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. As águas tornaram de sobre a terra continuamente. Ao cabo de 150 dias, as águas minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. E foram as águas indo e minguando até no 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Glória a Deus por essa palavra, da qual o Senhor nos entregou hoje, para a gente meditarmos sobre o dilúvio, né? Que foi um acontecimento muito grande, muito terrível, né? Muito terrível, porque por conta do ser humano, do pecado, tantos animais morreram,
as aves, os pássaros, né, inocentes, morreram. Os animais, répteis, gados, tantas ovelhas, tantos gados, morreram afogados. E não só isso, mais terrível, todo ser humano morreram, criancinha, adolescentes, jovens, todos que habitavam em cima da terra morreram por conta da incredulidade, por conta do pecado do ser humano. A terra gemeu, a terra sofreu, a terra recebeu seus mortos, né? Por conta do quê? De desafiar Deus, né? Desafiava Noé. E Deus falou, eu não aguento mais isso. Deus disse, eu vou dar um basta nisso. Eu vou destruir todo esse povo rebelde. Eu vou destruir. Só que Deus não destruiu somente o povo rebelde, mas todo o ser que tinha fôlego foram destruídos, porque o pecado traz consequências gravíssimas. Pode destruir toda a família da gente, pode destruir uma nação inteira, né? A gente desafiar o nosso Deus traz tantas consequências de vida, morte, né? Enfrentar a Deus é a pior besteira que o ser humano pode fazer, desafiar a Deus, pisar nos mandamentos do Senhor, né? E ainda tem muitos, pois o Senhor disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, né? E da mesma forma está acontecendo. O Senhor está avisando, o Senhor está falando, mas as pessoas estão endurecendo o coração, em vez de abrir o coração, está endurecendo cada dia mais, né? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, era assim que eles agiam na época de Noé. O povo só queria saber de comer, só de festas, jantares, almoço, para desafiar o Deus Todo-Poderoso, né? E hoje a gente vê a mesma coisa. Ô irmão, vamos fazer a obra? Não, não posso, eu tenho um jantar. Ô irmão, vamos fazer a obra? Não, não posso, eu tenho um almoço. Irmão, vamos fazer isso, irmão, vamos fazer aquilo, irmão, para Deus. Vamos fazer a visita comigo? Não posso, porque eu fui convidado para comer na casa do meu parente. Nós vamos fazer lá um bem-vindo para a família que está chegando. Nós vamos fazer um comes e bebes. Só pensa no ventre, só pensa na comida, só pensa na bebida, né? Não é o ímpio que nós estamos falando do povo de Deus, o povo que se denomina povo de Deus, o povo que quer coisa certa, o povo que se você conversar, não, eu não gosto de coisa errada, não, eu gosto de coisa certa. Está tudo errado lá na igreja, tem que ser certo. E a pessoa é o primeiro a fazer coisa errada.
Ué, mas não pode comer e beber? Não é isso que Deus está falando. Hoje a geração, o Deus dessa geração é o ventre. É o ventre. Você vai na padaria, compra pão. Você não compra somente o pão. Você compra doce, você compra salgadinho, você compra aquilo, você compra aquilo. É o ventre. O seu dinheiro, você é para gastar R$ 500 no mercado. Você vai no mercado, você tem que comprar arroz, feijão, óleo, o básico. E você vai lá e você compra arroz, feijão e você compra lá lata disso, latinha daquilo, saquinho daqui, saquinho dali, um monte de coisa, né? Coisas supérfluas, coisa que sacia somente um momento, não é verdade? Um sorvetinho daqui, um docinho dali, não é verdade? Por quê? Porque o Deus desse século é o ventre. Não, mas eu tenho que... Agora a preocupação é comer carne, né? Saciar o desejo, né? Então, não é pecado nós alimentar, nós temos que se alimentar, senão a gente vai morrer, a gente fica fraco. Mas o Deus desse século é o ventre. A preocupação hoje é o ventre. Tudo gera em torno da carne, desejo carnal. Tudo é para exaltar a carne, para embelezar, né? Não tem dinheiro para comprar uma mistura, mas tem dinheiro para ficar no salão. Porque para saciar o desejo da carne. Eu tenho que me cuidar, mas antigamente não tinha nada de salão. E as pessoas não morriam, não ficava feio de jeito nenhum, né? Todo mundo penteava o cabelo. E hoje não tem dinheiro, né? Para comprar as coisas para dentro de casa, o necessário, mas tem dinheiro para se embelezar, paga caro na maquiagem, paga caro numa academia, né? Paga caro em roupa e calçado e não tem dinheiro para comprar aquilo que é necessário, fica reclamando, né? Porque o Deus desse século é o ventre. Não dá para comprar uma coisa boa para dentro de casa, mas tem dinheiro para passar o final de semana fazendo um churrasco em outro lugar. Depois reclama da vida, né? Por quê? Porque é o bel prazer, é para saciar o desejo interior, o que vai carregando dentro dela. Então, por isso que o Senhor diz, como foi nos dias de Noé, assim também a vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Por quê? Porque os filhos dos homens se casavam com as filhas de Deus. As filhas de Deus, os homens de Deus, né? Se misturavam com os filhos dos homens. Os pais davam suas filhas para casar com aqueles homens. Os homens mundanos, os homens incrédulos, homens desobedientes a Deus, que não se voltavam para o Senhor. Assim, eles viviam pensando somente em casamento, né? E naquele tempo não tinha papel passado, eles iam lá, né? E acasalar com as filhas de Deus, e os homens que se denominavam homens de Deus, entregavam suas filhas para casar com aqueles homens da terra, homens que não eram dignos de possuir as servas do Senhor, né? Então a desobediência era terrível, como nos dias de hoje, as pessoas só pensam nisso, né? Casa com homens mundanos casando com as filhas de Deus. O que nós vemos mais é rebeldia, o que nós vemos mais é casamentos terríveis, destruídos, homens espancando a esposa,
né? Esposa ordenando a morte do marido, porque se mistura com jugo desigual para desafiar o Senhor, para dizer para o Senhor assim, ó, eu sou livre e eu faço o que eu quiser da minha vida, minha, a vida é minha. Quanto a gente ouve isso? Muitas das vezes a gente ouve isso. E na verdade a vida não é nossa, pois se fosse, nós dominaríamos ela, para que nós nunca morrêssemos. A gente ia dominar ela. A gente ia dizer assim, ó, eu vou viver tantos anos e acabou. Ou eu não vou morrer. O corpo também não é nosso. Se fosse nosso, a gente não ia deixar sair aquela veinha na perna, a gente não ia deixar, né, deformar, né? A gente não ia ficar pintando o cabelo, ou raspando aqui, raspando ali, porque a gente ia dominar o corpo da gente. Não é verdade? Então o corpo não é nosso, porque a hora que ele quiser arrancar, tira. Se ele quiser deixar, ele deixa. A alma não é nossa, não é nada nosso, nós não temos nada não. Tudo depende de um Pai. Tudo é dele. Tanto é que no ventre foi ele que nos formou. Porque um pai, uma mãe não consegue formar um ossinho nem do dedinho mínimo de uma criança. Quanto mais um corpo inteiro. É ele que forma o corpo do ser humano dentro do ventre da que está grávida. Ele que forma os ossos. É ele que cria o espírito dentro do ser humano. Ele cria. Ele forma o ser humano dentro do ventre. Né? Então, é esse a nossa meditação de hoje, para que nós venhamos meditar nisso. Que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. E nós temos que ver isso, reconsiderar, nós temos que analisar, porque assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Não fique espantado com o que está acontecendo na terra. Não precisa ficar assombrado como se fosse uma novidade. Pois o Senhor disse, por que vocês ficam espantados? O Senhor já falou, como se, né? Oh, que novidade, que está tendo violência ali, mataram ali. Ai, isso não é novidade, porque isso acontecia muito também nos tempos passados. Aconteceu do dilúvio, pós-dilúvio, né? Aconteceu já na dispensação da inocência. Aconteceu morte, Caim matando Abel. Nós vemos tantas maldades. Por quê? Por causa da desobediência de Adão e Eva. De Eva e Adão, né? E Satanás apoderou da desobediência, né? E pela desobediência veio a maldição. Porque não era para ter árvores espinhosas, não era para ter abrolhos, não era para ter maldade, violência. Mas por conta da desobediência do homem a Deus, aconteceu tudo isso. E ainda está aí, até que se encerre todas as coisas. Até que o Senhor venha trazer o tempo da restauração geral sobre a terra. Mas o Senhor diz para nós: sede sóbrios e vigiai, porque Satanás brama como leão ao vosso derredor, procurando vos tragar, assim como aconteceu lá
no antedilúvio. Satanás bramava furiosamente, procurando tragar os servos do Senhor, conseguiu tragar as filhas de Deus. As filhas de Deus foram vítimas daqueles homens, os pais entregavam suas filhas, se misturavam. Os homens que era para seguir a palavra do Senhor, seguir a Deus, eles se misturavam com aqueles homens bebendo, enchendo a cara, não é verdade? Mas veio o dilúvio, o Senhor falou, Noé, faz uma arca assim, 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 tá? E separa os animais, répteis, aves, gados, e entra na arca com eles, separando os casais de animais. Entra na arca você e sua família, pois eu vou mandar o dilúvio. Glória a Deus. E Deus, irmãos, fechou a arca por fora e Noé fechou a arca por dentro. Quando Noé fechou a arca por dentro, o anjo do Senhor veio e fechou a arca por fora, para que, porventura, Noé não pudesse abrir a porta para eles, porque ali tinha parente, porque ali tinha criança, porque ali tinha adolescente, porque ali tinha muitas pessoas. Quando eles viram realmente que a palavra de Deus se cumpriu, que começou a chover, glória a Deus, e quando começou as águas subirem, a arca começou a ser levada à terra, e eles começaram, é verdade mesmo que Noé estava pregando. Nossa, Noé ficou 120 anos pregando e nós não acreditávamos, pois olha aí chovendo, e Deus abriu as comportas do céu, do abismo, e fez chover, derramar muita água na terra, e cobriu tudo, aleluia, 15 metros acima das copas das árvores, dos montes todos, né? E eu creio que não tinha monte ainda, mas depois que as águas minguaram, começaram a aparecer montes, vales, tanta água que veio, aleluia. Então aí eles acreditaram que isso não vem acontecer conosco, que a gente não vem acreditar depois que aconteça, que vai acontecer, porque vai acontecer. O Senhor falou que como foi nos dias de Noé, será a vinda dele. Então, que nós não venhamos ficar aí esperando acontecer coisas. Vamos correr para dentro da arca com a nossa família. Vamos trazer a nossa família para dentro da arca. Tem irmãs jogando família fora. Tem irmã deixando de vir para a casa do Senhor para levar seus filhos em outros lugares. Mas depois vai começar a chorar amargamente. Aí não vai ter mais jeito, porque a porta da arca vai ser fechada pelo anjo de Deus. Aí não adianta você gritar, pedir perdão, porque aí o tempo já foi. E o tempo está passando rápido e não tem como a gente voltar atrás. O negócio é agora. A porta da salvação ainda está aberta agora. É hoje. Mês que vem, a semana que vem. Quem garante? Quem garante que amanhã nós vamos estar aqui? Quem garante que hoje à tarde, de noite, daqui a pouco, sei lá, nós vamos estar aqui? É hoje, é agora, né? Vamos parar com essa graça aí de indecisão, não é verdade? Né? Como no estudo de ontem, foi tremendo, falando sobre os desigrejados. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, desigrejado. Desigrejados são as pessoas que realmente vai contra as igrejas ou deixa sua congregação, como é costume de muitas pessoas deixar sua congregação. Quantos deixam sua congregação e fica vagando para uma aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, e não tem raiz na sua igreja, não tem raiz na sua comunidade, não trabalha nem aqui e nem ali, né? Fica vagando para lá para cá, não concorda com religião, não concorda com denominação, não concorda com autoridades, não se permite ser dirigido por uma autoridade, não se submete às autoridades eclesiásticas, né? Fica vagando, é a ovelha que não tem pastor, né? Os desigrejados. Eu entrar na arca com Noé,
né? Então, só que a hora que a arca estiver bem no alto e você começar a gritar, querer entrar dentro, aí então, quem que vai rir? Né? Quem que vai rir nessa hora, hein? Né? Não é verdade? Não vai ter tempo para ficar rindo, não. Glória a Deus. E olha aí, né? A gente tem que meditar na palavra de Deus para que a gente não venha também cair no mesmo erro dos desobedientes. Quantas pessoas se deixam levar pelos outros? Ah, que arca o quê? Ou que igreja o quê? Eu vou curtir minha vida. Vai lá então para você ver as consequências, né? As consequências são terríveis. Como que pode a pessoa deixar de ser abrigado, né? Para poder ficar aí ao relento, longe de Deus. Venha para a arca enquanto é tempo. Mas na arca tem animal. Ai, cheira mal, né? Cheira mal. Cheira mal é quando as águas minguar e aparecer aquele monte de cadáver, né? Porque os cadáveres do animais cheira mal. Imagina cadáver de homens, né? Mortos. Um cadáver cheira mal, imagina aquele monte, não é verdade? Então, assim, a gente tem que refletir, né? Que não vai, as coisas não vai melhorar, não, vai a cada dia mais pior. Não fica aí colocando a confiança em seres humanos que você vai ser decepcionado. Aí daquele que coloca sua confiança no ser humano, aí daquele que faz da carne o seu braço, né? Nós não tem que ficar esperando pastor orar pra gente, não. Não tem que ficar esperando irmãs orar pra gente, não. A gente tem que caminhar. A gente tem que tomar a cruz e andar. Não é verdade? Porque Jesus está chegando. E isso aí não é continho de fada, não. Não é conto de caronchinha, não. É a verdade. Temos que despertar do sono. Temos que buscar Deus, né? Temos que fazer de Deus o nosso Deus. Porque muitos estão fazendo da carne, né? O seu ventre, o seu Deus, né? Então vamos ver, né, aonde nós estamos errando para que a gente venha a consertar e entrar na arca e ficar seguro. Glória a Deus. Quem que é a arca? Jesus Cristo é a arca. Ele é a arca da salvação. Ele está aí para salvar, libertar e transformar, regenerar, perdoar nossos pecados. Não tem ninguém que purifica pecado, não, é Jesus mesmo. Ah, mas eu pequei, mas faz 40 anos atrás, vixe, isso daí. Não, o tempo não paga pecado de ninguém. Quem apaga pecado é o sangue do Cordeiro, né? É o sangue de Jesus. Se nós não levantar e tomar atitude, vai ficar assim, né? Então que a gente venha a obedecer a voz do Senhor, a ouvir o pregador, a obedecer a palavra do Senhor para que nós possamos viver. Amém? Quero entregar essa mensagem para que nós venhamos refletir junto na palavra de Deus e nós estarmos obedecendo a voz do nosso Senhor Jesus que disse, né? Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Deus abençoe a todos na paz de Jesus, o justo. Glória a Deus.